Bem-vindos à Study Abroad Portugal 360, uma série de conversas com os parceiros das nossas feiras, onde falamos sobre os vários programas de estudo no estrangeiro e respondemos às perguntas que mais nos são feitas por parte de pais e alunos. A conversa de hoje é sobre o ano de ensino secundário no estrangeiro. E para nos falar sobre este programa temos connosco Rosa Marcos, da Multiway. Obrigada, Rosa, por disponibilizar este tempo para falar connosco. Obrigada a nós pelo convite. A Multiway está mais criada para o envio de estudantes para o estrangeiro em termos de ano secundário. A Multiway está totalmente focada em enviar pessoas para fora do país para fazer a formação em várias áreas, sobretudo na área das línguas, passando também pelas licenciaturas em universidades, sobretudo nos Estados Unidos, e também ensino secundário em vários países a nível mundial. Pode ser 11º, 12º, não recomendamos muito 10º ano, porque depois se quiserem regressar será mais complicado, não é? Devido ao nosso sistema de ensino, mas temos estudantes que vão fazer vários anos seguidos fora do país, sim. E em termos do ensino secundário no estrangeiro, como é que funciona todo o serviço da Multiway neste sentido? O cliente contacta-nos, diz-nos o que é que quer e nós, dentro da oferta que possuímos, fazemos propostas e vemos qual é que é a oferta que melhor se adequa à necessidade do estudante, porque pode ser um estudante que queira só fazer um ano, pode ser um estudante que queira fazer um ciclo completo, pode ser um estudante que queira fazer 2 ciclos completos, por exemplo, o 3º ciclo do ensino oficial ou depois ficar para o secundário. Nós temos muitos clientes que começam, por exemplo, em escolas internas a partir do 8º ano e seguem o seu percurso escolar até ao fim naquele país que selecionaram. E em termos das vantagens de escolher uma escola no estrangeiro em vez de uma escola em Portugal? Primeiro, o nível de língua que melhora logo muito, porque mesmo estando numa escola internacional em Portugal, sai-se da escola e fala-se português, estando fora do país, será sempre uma língua do país. Depois, o facto de estarem fora de casa e estarem um pouco fora dos pais também faz com que os alunos tenham um crescimento pessoal e uma maturidade muito mais precoce do que se ficassem em casa dos pais. Eles terão que ser eles próprios a decidir o que é que vão comer, como é que vão do ponto A para o ponto B. Só por aí já os faz crescer como pessoas. As vantagens são imensas. Nós notamos muito nos nossos estudantes quando regressam que a sua autonomia e a sua maturidade intelectual desenvolveu-se bastante. Comparativamente com os colegas de cá, poderíamos dizer que o salto mental é de 2 anos. Normalmente, quais é que são os tipos de medos e questões que os pais e os alunos apresentam? Se eu não me integro e se eu não gosto, se não consigo aprender a língua, se não faço amigos, se as pessoas não gostam de mim, se eu fico doente, se numa atividade esportiva tenho um acidente e acontece qualquer coisa, partir um braço, partir uma perna. Normalmente 90% dos nossos alunos ficam alojados em famílias de acolhimento, se eles não gostam de mim, se eu não gosto da família, se eu não gosto da comida, todas essas situações são medos ou são receios que quer alunos, quer pais têm e que nós tentamos, através das atividades que temos antes da saída do estudante de Portugal, porque temos sessões de preparação, tentamos minimizá-los, não os podemos retirar porque são medos reais, não é? Nós somos pessoas, são medos reais que existem, tentamos minimizá-los, dar-lhes ferramentas para conseguirem ultrapassar esses obstáculos e com isso dizer, ok, isso pode acontecer, mas se acontecer tens estas alternativas, podes fazer isto, podes fazer aquilo, tens este apoio localmente, tens este suporte de seguro que te dá o suporte médico, tens estas alternativas todas, ou seja, o estudante quando sai de cá tem a informação toda para poder tentar ter o seu ano ou os seus anos o mais suavemente possível, sem grandes sobressaltos, e sabem que se acontecer alguma coisa, quer os estudantes, quer os pais, têm ou a escola, se for uma escola em regime internato, ou se for em família de acolhimento, obrigatoriamente tem sempre que haver uma organização de acolhimento por trás, tem o suporte da organização localmente. Também, se calhar, algum apoio mesmo da parte da Multiway, assim? A Multiway tem, os estudantes quando saem levam o meu número de telefone pessoal e eles levam também o contacto de outros estudantes que já passaram pela experiência, que também os ajudam muitas vezes melhor do que nós,
que temos um bocado a teoria nesta altura, não é? E não estamos a viver a experiência que nós vivemos na nossa altura foi completamente diferente da que eles vivem agora, mas tem estudantes que passaram pelo programa há relativamente pouco tempo, que também fazem parte do grupo de apoio e de suporte que eles levam quando saem daqui. E em termos de países onde estes programas são feitos, ou cidades, há assim alguns que se destaquem em termos das pessoas que têm interesse? Nós fazemos um bocadinho o mundo inteiro. Nós temos parceiros internacionais em qualquer parte do mundo. Nós, para terem uma ideia, já mandamos estudantes para o Japão, Itália, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. O mais pedido é os Estados Unidos. Esse é definitivamente o país que mais é procurado, quer para famílias de acolhimento, quer para... Eu ia dizer que era mais procurado para escolas de internato, mas não. No caso das escolas internas, em que o estudante fica na escola, no Reino Unido é mais pedido do que os Estados Unidos. A grande maioria está no Reino Unido. Como já falou de escolas internas e também de famílias de acolhimento, são esses os tipos de alojamento mais comuns? Há mais algum tipo ou é maioritariamente esses dois? Não, é única exclusivamente este, porque nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de estudantes menores de idade que não podem ficar em residências universitárias ou de estudantes, não é? Nós estamos a falar de alunos que, no caso do Reino Unido, partem às vezes com 13 anos. Como eles são todos novos, são novinhos, porque este programa, o limite de idade é aos 18 anos, eles têm que estar um pouco protegidos e saberem as regras e saberem quais é que são as regras que podem ter, porque também não nos podemos esquecer que na maior parte dos sítios onde eles vão, eles necessitam de uma coisa que se chama visto. E os vistos podem ser cancelados se eles não se portarem bem. Em termos dos vistos, a Multiway também ajuda? Nós damos todo o apoio, não tratamos, porque os vistos são uma coisa pessoal e os vistos todos requerem uma entrevista na embaixada do país a que se estão a candidatar e isso é uma coisa que tem que ser o estudante a tratar, mas nós damos todas as indicações do que têm que fazer e como é que têm que fazer e ajudamos no processo todo. E agora, se calhar, algumas perguntas que nos fizeram assim mais específicas. Houve uma pessoa que perguntou especificamente em Madrid quais são as escolas com que trabalham, se costumam trabalhar com todas e que tipo de exames é que são necessários. Nós não trabalhamos com Madrid, especificamente, temos o mesmo programa em Espanha, os alunos podem ficar em famílias de acolhimento ou em regime de internato, mas Madrid especificamente não trabalhamos. Os programas ficam muito caros. Para ter uma ideia, um programa numa escola pública em Madrid ficaria à volta dos 35, 40 mil euros, escola pública. Trabalhamos com outras escolas noutros sítios, como por exemplo em Cádiz, em Valência, ou então um programa de intercâmbio clássico em Espanha, em que é família de acolhimento que, em Espanha ou em qualquer outro país, o programa de intercâmbio que é só de um ano, em que o estudante candidata-se àquele país, mas não se pode candidatar especificamente a uma área, porque é escolhido pela família de acolhimento, de acordo com o perfil do estudante, se acham que aquele estudante se enquadra no seu agregado familiar e nos seus interesses, e então é ali colocado desde que haja uma escola na área de residência da família que aceite estudantes internacionais. Mas normalmente nunca nas grandes cidades, devido ao custo de vida dessas cidades ser mais elevado do que, por exemplo, numa zona mais rural ou mais pequena. Quanto aos tipos de exame que têm que fazer, dependendo dos objetivos, se for para uma escola internacional em que o ensino será ministrado em inglês, terão sempre que fazer uma prova de inglês para ver se o nível de inglês é suficiente para acompanhar o professor em sala de aula, ou se for em espanhol, se, por exemplo, depois quiser fazer uma convalidação ou entrar numa universidade espanhola, teria que ver quais é que seriam os exames que seriam pedidos localmente. Mas, em princípio, se não tiver qualquer um destes objetivos, não terá que fazer nada, terá apenas que ter notas, ter uma média acima de 13 e no nosso sistema de ensino, não é? E entra com aquilo que leva de cá. Também é interessante a parte da própria Multiway ter em conta os valores e os custos. Sim, a informação está toda no nosso site, mas posso dizer que, por exemplo, para os Estados Unidos, o programa, com tudo incluído, menos os voos e o dinheiro de bolso que o estudante terá que ter, e os voos não estão incluídos, porque nós não sabemos para onde é que o estudante vai, estamos sempre a falar do programa clássico, aquele em que não escolhe. O programa fica em 11.985 euros, se não estou em erro. Depois o Canadá, como funciona por zonas, varia muito, mas começa ali nos 14 mil dólares canadianos e vai por aí. A Itália posso dizer que fica à volta dos 8 mil o ano inteiro, ou seja, cada país tem os seus próprios preços e depois, além dos preços anuais, temos também os preços trimestrais e temos os preços semestrais. E isso tudo varia um bocado,
depois também consoante, às vezes, o tipo de alojamento que quer. Por exemplo, o aluno faz muita questão de ficar num quarto individual, pronto, isso tem um suplemento, ou tem restrições alimentares, pronto. No caso do programa dos Estados Unidos e no Canadá, os programas são só anuais ou semestrais. E em termos destes programas, como falou que há uns que não se escolhe os locais. Olha o país, não escolhe a cidade, sim. E haverá outros em que há mais personalização? Sim, há um outro dentro deste tipo de programa de intercâmbio clássico, sobretudo nos Estados Unidos, em que pode escolher, por exemplo, um estado, em que é garantidamente colocado nesse estado, mas não podemos garantir a cidade, e depois, para garantirmos cidade, teremos que ir para o programa escolas privadas. Claro que aí estamos a falar de escolas privadas, o alojamento pode ser em regime interno ou em família de acolhimento, os preços são completamente diferentes destes que estamos a falar, mas para ter uma ideia, no caso dos Estados Unidos, os programas nas escolas privadas em família de acolhimento mais em conta são na zona centro-norte dos Estados Unidos e começam nos 22 mil euros, sensivelmente. Mas, como digo, nós temos alguma dessa informação no nosso site, não estão as escolas privadas todas, não está tudo, porque senão não cabia lá. Estados Unidos e Reino Unido e Irlanda temos uma grande oferta e não conseguimos pôr tudo no site. Porque, como digo, o cliente chega, diz-nos o que é que quer e nós fazemos propostas dentro do que o cliente pretende e dentro dos valores que está disposto a pagar, nós fazemos o pacote à medida e à necessidade do cliente. Há aqui também perguntas em termos das equivalências. Se uma pessoa não fizer o secundário completo, ou mesmo que faça o secundário completo, depois queira voltar para talvez fazer a universidade em Portugal, como funciona as A equivalência sempre que aplicável, e quando eu digo sempre que aplicável, tem a ver com o programa que se fez, como e onde, poderá ter ou não equivalência. Se, por acaso, o aluno fez um programa que lhe dá equivalência, a Multiway trata do processo porque faz parte do nosso serviço, já está, esse preço já está incluído no valor final do programa. No caso, o aluno fazer um programa de 3 meses ou de 6 meses, esse programa não é reconhecido e, por exemplo, o aluno quer fazer um ano na Itália, ou um ano na Alemanha, ou um ano no Reino Unido, como são sistemas de ensino completamente diferentes do nosso, não há um paralelismo entre o sistema de ensino desse país com o nosso. Portanto, normalmente o ano que o estudante lá frequentou não corresponde ao nosso ano cá, não terá equivalência. E a maioria dos estudantes pretende fazer um ano no estrangeiro, no sentido de continuar a estudar no estrangeiro, ou no sentido de ter apenas uma experiência diferente? Quando fazem só um ano, a maior parte é para ter uma experiência, para melhorar o inglês, para fazer um crescimento pessoal. Quem quer fazer o ciclo completo, normalmente a expectativa é depois fazer a universidade nesse país, sobretudo quem vai para o Reino Unido, quer ficar no Reino Unido. O Reino Unido tem um sistema de ensino diferente do nosso e para se poder aceder a uma universidade no Reino Unido tem que se fazer algumas coisas que nós cá não temos e que lhes facilita muito depois a entrada numa universidade inglesa, como Oxford, no Cambridge, no St. Andrews, por aí afora. Em termos de escolas privadas versus escolas públicas, há muita diferença no estrangeiro ou vai depender muito também das preferências? Vai depender muito das preferências, porque normalmente vai-se para uma escola privada quando se quer especificamente que se tenha aquela localização ou aquelas atividades desportivas ou aquelas disciplinas especificamente. Portanto, há alguns estudantes que vão mesmo com o objetivo de estudar numa faculdade e, portanto, precisam de certos... de algumas disciplinas específicas, sim. Okay. Sim. Normalmente é nesse sentido que a maior parte dos estudantes vai para as escolas privadas, porque, ou seja, temos a garantia de que, sim, aquela escola vai ter aquelas disciplinas, vai ter aquelas atividades esportivas, o estudante vai conseguir fazer aquele percurso escolar que necessita para depois a candidatura na universidade. Mesmo querendo voltar a Portugal a seguir, é sempre uma experiência diferente poder ter algumas disciplinas ou alguns desportos ou algumas coisas que não estão disponíveis em Portugal. Exatamente. Eu acho que ir neste programa com a cabeça focada nas disciplinas e nas equivalências é um erro, porque depois não aproveitam tudo aquilo que a escola, aquele país tem para oferecer, para além da parte curricular da escola. E muitas das vezes são tão focados nas notas, nas disciplinas, para a equivalência, para isto e para aquilo que perdem, desportos, clubes, atividades, teatro, por exemplo, que a maior parte dos países oferece, as nossas escolas aqui oferecem tão pouco, ou música, como uma banda, ou aprender um instrumento musical, se tiverem para aí, se for uma coisa que gostem, ou praticar um desporto que cá não se pratica, sim, às vezes o facto de estarem tão focados na equivalência, sobretudo neste tipo de programas de um ano, que é um programa de intercâmbio cultural e não um programa de educação, limita-os bastante. Sim.
E em termos da Multiway, há assim mais alguma coisa que não tenha sido referida que gostasse de dizer em termos do processo ou da forma como trabalham? Nos diferencia. Eu acho que aquilo que nos diferencia é o acompanhamento que nós damos aos estudantes durante o programa. O estudante connosco é nosso estudante desde que se inscreve até para o resto da vida. Nós temos alunos que já fizeram o programa há 15 anos, 20 anos e com quem eu continuo a falar, pais que mandei os filhos em um ano letivo 2004, 2005, foi quando eu entrei na Multiway, com quem eu continuo a falar, que já têm filhos e mandam mensagens a dizer, olha, o meu filho tem 12 anos, faltam 4 para ir no programa. Eu acho que é um bocadinho essa parte mais, talvez, humana que nos diferencia do resto. E agora uma última pergunta, qual é a melhor forma de contactar a Multiway e quais os contactos que quero deixar aqui para depois as pessoas que vão ver a nossa... Nós temos telefone, através do nosso telefone fixo ou do nosso WhatsApp. Pessoalmente podem dirigir-se às nossas instalações, diretamente através do nosso site, através do chat do site ou através de um pedido de informação. Nós estamos disponíveis por plataformas digitais também, reuniões, fazemos cada vez mais reuniões via plataforma digital, porque não obrigamos o cliente que está no Porto a vir a Lisboa para fazer uma entrevista ou um teste de inglês, que os meninos todos têm que fazer. Portanto, plataformas digitais, telefone, WhatsApp, nosso site, estamos disponíveis para qualquer contacto. Obrigada. Obrigada e qualquer coisa estamos aqui para ajudar no que pudermos.